As bikes de enduro não dão certo no Brasil ou o brasileiro não tem um gosto tão aprimorado para esse tipo de bicicleta? No vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise sobre a Exalt LT Comp, uma bike de enduro da Sense, e aprofundar um pouquinho mais a respeito desse assunto. Se você quer entender mais um pouco sobre ele, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. A Exalt LT Comp é uma bike que chama atenção atualmente devido ao seu valor. Uma bicicleta full em carbono que vai vir com o grupo SLX Shimano, suspensão Fox, e vai custar apenas R$22 mil. Eu sei que é um valor alto, mas se nós compararmos ela com outras bicicletas, ela fica muito barata, pois suas concorrentes diretas são acima desse preço, como outras bikes da própria mesma Sense, e também Odd, Soul e tudo mais. Se a gente fizer uma análise do que é essa bike, o que ela oferece e para qual tipo de uso que ela é aplicada, faz muito sentido a gente poder entender o porquê que ela está nesse valor hoje. E uma das minhas enormes discussões com os colegas de ciclismo, onde a gente troca muita informação a respeito desse mundo imenso e grandioso que é o da bike, a gente entrou nessa discussão falando do que é a diferença de uma bike de enduro para uma bike de XC, e aí surgiu até o termo Down Country, que é utilizado nos Estados Unidos. Nossos irmãos de continente, os americanos, costumam ter normalmente duas bicicletas, que é uma bicicleta para trail, uma bike que vai ser utilizada nas trilhas, e uma bike de XC, que é o que a gente usa hoje para as trilhas. Então o brasileiro está um pouco meio nesse limbo, e uma empresa nacional que fez muita frente a isso foi a Sense, né? A Sense tem diversos modelos que são voltados para o enduro. Recentemente ela fez uma redução dos seus valores, tornando, por exemplo, uma Exalt LT Comp uma bike bem atrativa. A Exalt LT Comp ela vai contar com um quadro em carbono Mitsubishi M40, que é um carbono utilizado em outras linhas também. Vai te oferecer uma suspensão dianteira Fox 36 com 150 mm de curso, canelas de 36 mm de espessura e uma Fox de 140 na traseira, né? Um choque traseiro, então Fox X Performance. Essas suspensões elas são sem a opção da trava, né? No caso dessa bicicleta ela não vem a ter a trava, que é muito comum, afinal de contas o pessoal do enduro não utiliza travar essa suspensão quando necessário, né? Diferente do pedal de XC, que daí, claro, né? Precisa ter um pouquinho mais de distribuição de energia, então acaba travando a suspensão. Por conta do grupo, nós vamos ter um SLX de 12 velocidades usando o cassete 1051 e utilização de freios 7120. E o 7120 está na casa do SLX, porém com 4 pistões. Então um freio muito robusto, porque aqui a gente está olhando para uma bike de enduro, uma bike de descidas, que claro, né? Precisa ter poder de parada. Para complementar esses freios, nós temos discos de 203 mm na dianteira e 180 mm na traseira. Por padrão, a Sense utiliza suas bikes full com a cinemática do Horst Link, né, que faz com que a suspensão traseira, esse choque traseiro, né, trabalhe de maneira independente, tornando o sistema de frenagem também totalmente independente do restante do quadro. Tudo isso junto com pneus Michelin Enduro AM 2.4, que são pneus muito robustos, muito garrudos, e rodas Shimano M520, que são rodas específicas para esse tipo de uso, né, no enduro, onde a gente vai ter um perfil mais largo de 30 mm interno. Aqui a gente vai ver uma mesa extremamente curta da marca Raceface, junto com o seu guidão também da marca Raceface, com 35 mm de espessura, né? O seu diâmetro ali é um pouquinho maior, porque ela é uma bike para mais impacto, então a gente vai ter esse controle um pouquinho melhor. Então aqui a gente olha para uma bike que é totalmente robusta, ela vai ter eixo boost na dianteira, eixo boost na traseira, a gente vê que a nossa caixa da direção é muito robusta, nós temos uma mesa e um guidão também muito robustos, tudo isso para tornar ela uma bike boa de descida. Claro que tudo isso também vai ter um custo, afinal de contas o peso da bike fica um pouquinho mais elevado, pesando cerca de 14,7 kg, ela é uma bike que vai corrigir muito bem nas descidas. E aí a gente entra numa discussão que foi exatamente aquela discussão que eu tive com os meus colegas aí, relacionado ao que é essa bike e qual que é o uso dela. Se nós temos uma suspensão de 120 mm e uma rabeira um pouquinho mais longa, com um ângulo de 67 graus, nós temos uma clássica bike de XC, como é, por exemplo, né, a Invictus, da própria marca Sense. O quadro, né, da Invictus, como ele é o mesmo para cada modelo, né, só muda os componentes, ele tem algumas características que tornam ela uma bike muito boa de subida e também uma bike boa de descidas. Já no caso da Exalt, nós vamos ter uma rabeira mais curta, os mesmos 67 graus de ângulo de caixa, porém com toda uma formatação que joga ela como uma bike de enduro, exatamente. Então a discussão que a gente teve foi essa, né? Se você pegar um atleta forte, um atleta que está treinado, bem condicionado, e replicar ele, né, em um segundo atleta com as mesmas condições físicas e botar os dois
um subindo numa Invictus e outro subindo numa Exalt, nós vamos ter esse cara fazendo uma subida com um pouco mais de facilidade na Invictus, afinal de contas, ela é uma bicicleta de XC. E já no caso da descida, nós vamos ter com certeza uma clara vantagem para o atleta que utilizaria a Exalt, pois, afinal de contas, a Exalt vai ser uma bike que vai corrigir muito bem na hora de fazer as descidas. Com uma suspensão com mais curso, mais robusta e também mais pesada, então você vai ter mais controle, porque você tem mais atrito com o chão, principalmente na hora de falar de pneus, né? Quando a gente fala de pneus mais garrudos, mais robustos, a gente fala de mais controle e mais tração. Isso entra num aspecto que é muito direcionado para o tipo de uso que o brasileiro médio dá para suas bicicletas. Eu acho que vocês aí do outro lado, assim como eu aqui, utilizam suas bikes de mountain bike para fazer um pedal misto entre estradão e entre trilhas. Muito poucos ciclistas conseguem realmente se dedicar somente ao uso na trilha. O uso de bike parks e coisas nesse sentido, assim, onde tem somente trilhas, ele é um pouco mais restrito. Existem lugares do Brasil que são assim, a gente sabe de interior, a gente sabe de regiões aí que tem muitas trilhas, mas normalmente a gente se desloca de uma trilha para outra utilizando a bicicleta como meio de transporte para elas. Por isso, as bikes de XC preparadas para fazer pedais longos, pedais com descida, pedais com trilhas, fazem tanto sucesso no Brasil e são motivo de tanta discussão. Em fóruns, em comentários aqui no próprio canal, eu vejo a galera falando que o ciclista utiliza uma bike com 120 mm de curso para passar nas costeletas em estradão. E claro, né, isso é um uso que ele prefere dar para a bicicleta dele, eu não estou julgando esse ponto. Mas existe uma readequação desse produto para a utilização necessária, como é o caso da bike de enduro, que é o que a Sense desenvolveu. A Sense tem um know-how muito forte nesse tipo de produto e claro, né, se desenvolve aí quando a gente vê as Exalt, que são várias, né, Exalt Comp, Exalt Evo, e depois a Exalt E-Trail. Devido a tudo isso, né, toda essa junção de informações, que eu vejo que o brasileiro não utiliza bikes de enduro, e aí a gente tem um produto que está um pouco fora da curva do que é o natural para o brasileiro médio, que utilizaria uma bike de XC. Por isso, o vídeo de hoje traz essa dica. A Exalt LT Comp teve uma baixa muito considerável de valor, e se nós tomarmos ela como base, né, com comparação a sua utilização frente ao seu valor, ela acaba valendo muito a pena. Uma bike que vai contar com grupo SLX, freios de 4 pistões, toda em carbono e suspensões dianteira e traseira da Fox, e levando, né, todo esse know-how da Sense, saindo por R$ 22.990, acaba sim valendo muito a pena, porque tem muitos componentes de alta qualidade. A gama de componentes aqui é de altíssima qualidade. Claro que ela é uma bike um pouco mais pesada, mas aí você vai ter que avaliar qual que é o seu uso. Aqui é uma dica de uma bicicleta que eu acho que vale a pena para quem não está tão focado em desempenho e quer se divertir na hora de fazer uma trilha. Por isso, a Exalt LT Comp pode sim valer muito a pena. Eu sei que eu vou abrir um campo de discussão aqui enorme. Esse campo de discussão é muito importante de ser utilizado aqui, inclusive, no canal. Peço que vocês deixem nos comentários aqui, se possível, né, manter o respeito, que é algo muito importante, mas que a gente possa construir alguma coisa relacionado a esse mundo, né? Eu quero falar um pouquinho mais dessas bikes de enduro. Não é somente a Exalt que teve redução de preço, a Exalt Comp, né? Outras bikes também tiveram, o que tornam elas bikes bem atrativas. Lembrando sempre, né, que esse vídeo tem o apoio do nosso patrocinador, que é a Benet Bike, que é uma revenda exclusiva de Sense aqui na região sul e atende todo o sul e sudeste. Então, se vocês quiserem fazer a aquisição de um modelo da Sense, basta entrar em contato com a Benet, que a gente tem uma condição muito especial. Utilizando o nosso cupom, o Sense5, vocês vão ainda ganhar 5% de desconto na hora de realizar a compra de vocês. Se vocês gostaram desse material, já deixa o like aqui no vídeo, já se inscreve aqui para não perder nenhum dos nossos conteúdos e, claro, né, compartilha com mais gente para a gente chegar cada vez mais longe. O vídeo de hoje era isso, galera. A gente agradece a todos vocês. Valeu e até uma próxima.